Primeiro relato. Desde o momento em que entrei na velha casa de campo, soube que havia algo de inefável no ar. A construção, com suas paredes de pedra desgastadas pelo tempo e telhados cobertos de musgo, exalava um charme antiquado que, por sua vez, carregava um manto de mistério. As janelas de vidros manchados deixavam a luz do sol entrar em feixes difusos, projetando padrões dançantes no chão de madeira. Era um lugar que prometia paz e solitude, longe do turbilhão da cidade. A sensação de estar observado começou imediatamente, uma impressão sutil que eu tentava afastar como se fosse fruto da minha imaginação. A casa estava silenciosa, exceto pelos sons suaves do vento e pelo canto dos pássaros. Contudo, algo na quietude parecia fora de lugar. À noite, o silêncio se tornava espesso, quase palpável, e eu sentia como se os próprios muros murmurassem segredos antigos. Os vizinhos, em suas visitas amigáveis, tentavam disfarçar suas expressões preocupadas enquanto mencionavam eventos estranhos que haviam ocorrido na casa. Falaram de portas que se fechavam sozinhas e objetos que se moviam sem explicação, mas com uma leve risada nervosa que não escondia completamente o desconforto. Como se os ecos da história ainda estivessem impregnados nas paredes, comecei a perceber pequenas mudanças. As portas rangiam mais do que deveriam, e os passos nos corredores, ainda que sutis, pareciam acompanhar meus movimentos. A tranquilidade que eu buscava se tornava cada vez mais efêmera, substituída por uma sensação crescente de que a casa estava viva, e que seus habitantes eram invisíveis, mas não menos presentes. A curiosidade, misturada com crescente desconforto, me levou a investigar a fundo o passado daquela casa. O que eu não sabia era que essa busca por respostas começaria a desenterrar um legado de mistério e desespero que desafiaria todas as minhas crenças sobre o que pode existir além do visível. À medida que os dias passavam, a sensação de inquietação que pairava na casa se tornava cada vez mais palpável. O ambiente que antes parecia ser uma promessa de serenidade começou a se transformar em um palco de eventos inexplicáveis. O silêncio que eu havia inicialmente apreciado agora carregava um peso estranho, como se a própria casa estivesse se comunicando através de murmúrios sutis e sinais enigmáticos. As primeiras ocorrências foram pequenas, quase insignificantes. Luzes piscavam sem motivo, e objetos simples como livros e quadros mudavam de lugar. Eu tentei racionalizar essas mudanças, pensando que talvez a velha fiação estivesse causando interferências ou que uma corrente de ar repentina estivesse deslocando as coisas. No entanto, à medida que os incidentes se tornavam mais frequentes e intensos, minha explicação lógica começava a desmoronar. Certa noite, enquanto tentava dormir, uma batida surda e inesperada ecoou pelas paredes. Levantei-me com o coração acelerado e fui até a sala de estar, apenas para encontrar o relógio de parede parado e o piso coberto por uma camada de poeira que parecia ter sido movida recentemente. O desordem não parecia se ajustar à rotina da casa. Naquela mesma noite, os sussurros começaram a se tornar mais claros, uma voz abafada que parecia chamar meu nome. Desesperado por uma explicação, decidi procurar na história da casa, mergulhando em documentos antigos e registros de propriedade. Descobri que há muitos anos, uma família havia vivido ali e desaparecido sem deixar vestígios. Os arquivos eram vagos e imprecisos, mas mencionavam eventos estranhos e um sentimento de presença inescapável, como se algo tivesse se fixado na casa com a família. As noites se tornaram cada vez mais difíceis de suportar. O que antes eram sons leves agora se transformaram em uma cacofonia de batidas e rangidos, como se a casa estivesse se rebelando contra minha presença. Comecei a notar uma sensação de frio intenso, que parecia seguir-me pela casa, intensificando-se à medida que eu me aproximava dos pontos mais antigos e desgastados. O sentimento de estar constantemente observado me consumia. O ambiente estava carregado de uma energia que eu não conseguia compreender completamente, mas que sentia em cada fibra do meu ser. Em alguns momentos, percebia sombras se movendo pelo canto do olho, sempre fugidias e evasivas, como se estivessem tentando me comunicar algo sem sucesso. Foi então que decidi confrontar a presença, movido por uma mistura de medo e determinação. Com uma vela na mão e um coração acelerado, percorri a casa, pedindo que qualquer coisa ou alguém se manifestasse claramente. O que encontrei foi um espetáculo de eventos incontroláveis e ininteligíveis. As portas batiam, os móveis se moviam, e um grito surdo parecia emergir das paredes,
como se a casa estivesse finalmente revelando sua verdadeira natureza. A luta para entender o que estava acontecendo na casa me levou a um ponto de ruptura. Cada resposta que eu tentava encontrar parecia levar a mais perguntas, e a sensação de desespero parecia se aprofundar com cada dia que passava. O ambiente estava saturado com uma presença que eu mal conseguia compreender, mas que se manifestava de maneiras cada vez mais perturbadoras e evidentes. Naquela noite, o clima estava pesado, carregado com uma tensão que parecia quase palpável. O céu estava escuro, apenas pontilhado por relâmpagos ocasionais que iluminavam brevemente a casa. Uma tempestade estava se formando, e o vento uivava, fazendo as janelas tremerem. O ambiente estava em um estado de agitação quase tangível, como se a própria casa estivesse se preparando para algo iminente. Enquanto tentava dormir, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo corredor. Levantei-me abruptamente, o coração disparando, e fui até a sala de estar, onde as luzes piscavam freneticamente. O chão estava coberto por objetos que haviam sido lançados por uma força invisível. O relógio de parede, que sempre havia sido confiável, estava quebrado no chão, seus ponteiros parados em um momento congelado no tempo. Eu estava paralisado pela mistura de medo e determinação. Com a voz trêmula, comecei a falar com o vazio, perguntando o que era necessário para que a presença se revelasse. À medida que eu falava, os sons ao meu redor se tornaram mais frenéticos, como se a própria casa estivesse tentando responder. De repente, um grito agudo e quase sobrenatural rasgou o silêncio. O som parecia vir das profundezas das paredes, uma manifestação de dor e agonia que fazia o ar parecer denso e opressivo. As luzes explodiram em um clarão ofuscante, mergulhando a casa em uma escuridão total. Eu estava imerso em um pânico absoluto, lutando para manter a calma enquanto sentia uma pressão quase física ao meu redor. Então, uma figura apareceu diante de mim, emergindo das sombras com uma clareza que eu nunca tinha visto antes. Era uma forma etérea, uma presença que emanava uma tristeza profunda e uma desesperança interminável. Seus olhos, como buracos negros, pareciam olhar diretamente para minha alma, como se tentassem transmitir uma mensagem que eu não conseguia compreender completamente. Eu sabia que estava diante de algo antigo e poderoso, uma entidade ligada ao passado da casa. A figura parecia tentar se comunicar, gesticulando e emitindo um som que se assemelhava a um lamento. O ambiente ao meu redor estava em caos, mas eu estava fixo na visão daquela entidade, sentindo uma conexão inexplicável com seu sofrimento. Foi então que percebi a verdadeira razão da sua angústia. As imagens começaram a se formar na minha mente, fragmentos de uma história antiga e dolorosa. A família que havia vivido ali havia sido vítima de uma injustiça terrível, e a casa havia se tornado um repositório de suas almas atormentadas. Eles estavam presos em um ciclo interminável de dor, incapazes de encontrar paz. Com essa revelação, a energia na casa parecia mudar. A tempestade lá fora intensificou-se, mas dentro da casa, a figura começou a desaparecer lentamente. Sua expressão era uma mistura de alívio e tristeza, como se, finalmente, alguém tivesse compreendido seu sofrimento. Com um último olhar de gratidão, a figura desapareceu, e a casa se acalmou. O silêncio que se seguiu era quase absoluto. A tempestade lá fora estava se dissipando, e o ambiente na casa parecia ter recuperado uma paz inquietante. Eu estava exausto, tanto física quanto emocionalmente, mas uma parte de mim sabia que algo importante havia acontecido. Havia sido testemunha de um clímax de terror e revelação que mudaria para sempre minha compreensão sobre o que pode residir além da nossa visão. Após aquela noite, a casa parecia diferente. Havia uma nova tranquilidade no ar, uma sensação de que, finalmente, o passado havia sido reconhecido e a justiça, de alguma forma, alcançada. O ambiente, antes opressor e cheio de mistérios, agora se mostrava calmo e sereno, como se as forças que ali residiam tivessem encontrado um repouso merecido. Nos dias que se seguiram, as ocorrências sobrenaturais cessaram completamente. Não mais ouvia passos no corredor, as luzes permaneciam estáveis e os objetos permaneceram em seus lugares. A casa, que antes parecia viva e cheia de intenções próprias, agora era apenas uma casa, antiga, mas cheia de história. Refletindo sobre tudo o que havia acontecido, percebi que a experiência havia mudado algo profundo dentro de mim.
Eu havia sido forçado a confrontar o inexplicável, e ao fazer isso, minha perspectiva sobre o desconhecido se ampliou. O terror inicial deu lugar a uma compreensão respeitosa de que algumas histórias do passado não devem ser esquecidas. Passei a valorizar cada detalhe da casa, as marcas nas paredes, as tábuas que rangiam, o próprio silêncio que, agora, parecia tão reconfortante. Era como se a casa estivesse finalmente em paz, e, em troca, ela havia me dado um novo sentido de propósito e uma conexão com algo maior do que eu mesmo. Decidi ficar. A ideia de abandonar a casa após tudo o que havia vivido parecia impossível. Eu me tornara parte daquela história, e, de certa forma, sentia que meu papel era garantir que a memória dos que haviam habitado o lugar não fosse esquecida. À medida que o tempo passava, comecei a escrever sobre minhas experiências, tentando capturar em palavras a essência do que havia sentido e visto. Sabia que muitos não acreditariam, mas também sabia que isso não importava. O importante era que a história estava sendo contada, que a verdade estava sendo preservada. A casa, em sua nova quietude, tornou-se um lar para mim. Os eventos daquela noite, embora aterrorizantes, haviam deixado uma marca indelével, uma lição sobre respeito e compreensão do desconhecido. E assim, com a presença sempre sutil das almas que ali haviam habitado, continuei minha vida, sabendo que a verdadeira paz só pode ser alcançada quando confrontamos nossos medos e aceitamos o que não podemos ver. Segundo relato, mudar para a antiga casa de campo foi um sonho realizado. Buscava refúgio da agitação da cidade, um lugar onde pudesse encontrar paz e redescobrir a simplicidade da vida. A construção, coberta de era, com suas janelas grandes e portas rangentes, parecia uma pintura retirada de um livro antigo. Porém, ao cruzar o limiar daquela porta, senti uma leve hesitação, um frio inexplicável que me arrepiou a espinha. Ignorei esse pressentimento, atribuindo-o à emoção do momento. Nas primeiras semanas, a casa era um refúgio perfeito. As manhãs eram preenchidas pelo canto dos pássaros, e as tardes se arrastavam em um silêncio acolhedor. No entanto, à medida que o sol se punha, uma estranha inquietação se apossava do lugar. Comecei a perceber pequenos sinais de que não estava sozinho. Inicialmente, era apenas a sensação de ser observado, um frio inesperado que me envolvia em certos cômodos. À noite, enquanto tentava dormir, ouvi o leve rangido da madeira, como passos furtivos atravessando o corredor. Convenci-me de que era apenas a casa ajustando-se à temperatura noturna, mas a dúvida permanecia. Logo, esses pequenos eventos se tornaram mais frequentes. Objetos que eu tinha certeza de ter deixado em um lugar apareciam em outro. As portas se fechavam suavemente por conta própria, e a sensação de ser observado se intensificava. Ainda assim, tentei racionalizar. Uma casa tão antiga deveria ter suas peculiaridades. Talvez fossem apenas jogos de luz e sombra, ou minha mente pregando peças em mim. Mas, em meu íntimo, sabia que havia algo mais ali, uma presença que eu não conseguia explicar. Eu estava em um limiar entre a curiosidade e o medo, sem saber que direção tomar, mas com a certeza de que precisava descobrir o que realmente habitava aquelas paredes. Conforme os dias passavam, a sensação de ser vigiado se intensificava. O sol poente projetava sombras inquietas nas paredes, e as noites traziam uma inquietação que eu não conseguia ignorar. Decidi investigar o passado da casa, procurando em arquivos locais e conversando com vizinhos que conheciam a história da região. Descobri que a casa pertencera a uma família que desaparecera misteriosamente décadas atrás. Os registros eram escassos, mas mencionavam eventos inexplicáveis que levaram os antigos moradores a buscar ajuda de médiuns e especialistas no sobrenatural. Essas informações acenderam em mim uma centelha de compreensão. Eu não estava sozinho, e a casa guardava segredos que não podiam ser facilmente revelados. Intrigado e determinado a obter respostas, comprei câmeras de segurança e as instalei em todos os cômodos, na esperança de capturar algo que explicasse os fenômenos. No entanto, à medida que a noite caía, a tensão na casa aumentava. As portas começaram a bater com mais força, as luzes piscavam incontrolavelmente, e uma cacofonia de sons ecoava pelas paredes. Era como se a casa estivesse viva, tentando comunicar algo que eu ainda não conseguia entender. Na tela do meu computador, revi as gravações da noite anterior, procurando por qualquer anomalia.
Meu coração disparou quando vi uma figura indistinta flutuando na sala de estar, um borrão etéreo que parecia observar o ambiente antes de desaparecer nas sombras. Rebobinei o vídeo diversas vezes, mas cada tentativa de análise era frustrada por estática e distorções inexplicáveis. Com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas, decidi que precisava enfrentar o que quer que estivesse na casa. À meia-noite, desci até a sala de estar, onde o ar estava mais frio e pesado do que nunca. Sentia a presença invisível ao meu redor, uma energia palpável que emanava das paredes. Com a voz trêmula, chamei pelo espírito, perguntando o que queria de mim e por que ainda estava preso ali. Foi então que senti uma lufada de ar gélido passar por mim, acompanhada por um sussurro quase inaudível que preenchia a sala. Imagens fragmentadas começaram a inundar minha mente. Uma família reunida à mesa, rostos sorridentes que rapidamente se transformavam em expressões de medo e desespero. Eu estava vendo o passado, vivenciando os últimos momentos daqueles que uma vez chamaram aquele lugar de lar. À medida que a visão se desvanecia, a atividade sobrenatural ao meu redor cessou abruptamente. A casa ficou em um silêncio absoluto, como se finalmente tivesse encontrado um alívio momentâneo. Eu estava de pé, sozinho na escuridão, com a sensação de que havia tocado em algo profundo e significativo. Alguma peça do quebra-cabeça ainda faltava, mas eu estava mais perto da verdade do que jamais estivera. Naquela noite, a atmosfera estava carregada de eletricidade, uma tensão palpável que fazia a pele arrepiar. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. A casa parecia vibrar com uma energia desconhecida, e a expectativa no ar era quase insuportável. Sentei-me na sala de estar, cercado pelo silêncio opressivo, esperando por um sinal, qualquer coisa que pudesse trazer clareza ao mistério que me envolvia. De repente, um estrondo ecoou pela casa, como se uma força invisível tivesse batido com violência em todas as portas ao mesmo tempo. A luz da lâmpada piscou freneticamente antes de apagar por completo, mergulhando-me na escuridão total. Meu coração batia descontroladamente enquanto me esforçava para ajustar meus olhos à escuridão. Cada sombra agora parecia ameaçadora e cheia de intenções desconhecidas. Então, diante de mim, uma figura começou a emergir das sombras, gradualmente se materializando até se tornar quase sólida. Era uma presença feminina, com trajes antigos e olhos que brilhavam com um misto de tristeza e desespero. A figura flutuava silenciosamente, encarando-me com uma intensidade que atravessava minha alma. Senti um medo paralisante, mas também uma estranha sensação de compreensão e empatia. Com uma voz suave, mas cheia de angústia, a aparição começou a sussurrar, suas palavras entrecortadas por lamentos. Ela revelou a tragédia que havia acometido sua família, os segredos enterrados e as injustiças não resolvidas. A dor e o sofrimento que haviam mantido sua alma presa naquele lugar se desdobravam diante de mim, como se eu estivesse revivendo cada momento ao lado dela. As emoções eram avassaladoras. Eu podia sentir a frustração, o desespero e, acima de tudo, a necessidade desesperada de justiça e paz. Ela estava presa, não apenas pela casa, mas pelas correntes invisíveis da história não contada. Em um impulso de coragem, prometi ajudá-la. Prometi que traria à luz a verdade e restauraria a dignidade perdida de sua família. No instante em que fiz essa promessa, uma sensação de calma envolveu a sala. A figura começou a desaparecer lentamente, deixando para trás um leve perfume de lavanda e uma sensação de gratidão que inundou meu ser. As luzes voltaram a acender, e a casa parecia respirar novamente, como se um peso tivesse sido finalmente retirado. Percebi então que a jornada estava longe de terminar. A promessa que fizera era apenas o começo de uma nova missão, um caminho que precisaria percorrer para trazer paz, não só para ela, mas também para mim. A história estava viva, e eu era agora seu guardião, determinado a desvendar os mistérios e a compartilhar as verdades ocultas que a casa guardava. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça na história da casa e da família que ali viverá. Cada descoberta me aproximava mais da verdade e, aos poucos, uma narrativa antes fragmentada começou a se formar. Descobri que a família fora vítima de um crime não resolvido, um segredo enterrado pelo tempo e pelas pessoas que desejavam silenciá-lo. Com novas informações em mãos, fui até as autoridades locais, compartilhando o que havia descoberto e mostrando as evidências que consegui reunir. Foi um processo longo e repleto de desafios,
mas minha determinação nunca vacilou. Eu sentia a presença da aparição ao meu lado, guiando-me e me incentivando a prosseguir. Finalmente, após semanas de investigações e revisões dos arquivos, as autoridades conseguiram reabrir o caso, trazendo à luz detalhes que foram negligenciados no passado. O mistério que envolvia o desaparecimento da família começou a se desfazer, e a verdade finalmente veio à tona. A justiça, mesmo que tardia, foi feita, e os responsáveis foram expostos. Com o caso encerrado, voltei à casa uma última vez. O lugar parecia diferente, mais leve, como se um ciclo tivesse sido concluído. Ao entrar, senti uma paz profunda e uma gratidão silenciosa emanar das paredes. A presença que antes era constante havia desaparecido, e eu soube que, finalmente, ela encontrara o descanso que tanto buscará. Ao deixar a casa pela última vez, uma suave brisa passou por mim, carregando um sussurro quase inaudível de agradecimento. Senti uma conexão eterna com aquele lugar, uma lição aprendida sobre o poder das histórias não contadas e a importância de dar voz aos que não podem mais falar. Parti com um coração mais leve, sabendo que cumpri minha promessa e que, de alguma forma, ajudei uma alma perdida a encontrar seu caminho. A experiência me transformou, ensinando-me que o sobrenatural muitas vezes é apenas o eco de vidas interrompidas, aguardando alguém disposto a ouvir e a entender. E assim, ao fechar o capítulo da Casa Assombrada, comecei a escrever um novo, repleto de respeito pelo passado e esperança pelo futuro. Terceiro relato. Quando minha esposa Clara e eu decidimos deixar a agitação da cidade, a antiga mansão no campo parecia o refúgio perfeito. Sua fachada vitoriana, com janelas góticas e jardins desordenados, prometia a paz que tanto desejávamos. O charme decadente daquela construção antiga, com seus mistérios visíveis e invisíveis, nos seduziu de uma forma quase mágica. Desde o primeiro momento em que cruzamos o limiar da casa, uma sensação de desconforto sutil nos envolveu, como um véu de névoa fria que mal podíamos enxergar, mas que era impossível ignorar. O silêncio da mansão parecia profundo demais, carregado de ecos de um passado esquecido, e mesmo o mais leve estalo das tábuas de madeira parecia amplificado na vasta quietude. A princípio, os sinais eram pequenos e facilmente explicáveis. Um quadro que se deslocava, uma porta que se fechava sozinha com um sussurro de vento, um rangido na madeira que soava como passos distantes. Pensamos que era o ajuste à nova casa, um antigo edifício que respirava e se acomodava ao nosso novo começo. No entanto, à medida que os dias passavam, os sinais se tornaram mais evidentes e perturbadores. Clara e eu começamos a sentir a presença de algo que não podíamos ver, algo que parecia se mover nas sombras e sussurrar em um tom que não podíamos compreender. O medo sutil se transformava em uma constante sensação de desconforto, e a velha mansão parecia ser mais do que apenas paredes e móveis. Ela era um enigma esperando para ser desvendado. À medida que os dias se transformavam em semanas, a inquietação na casa se intensificava. A sensação de estar sendo observado se tornava constante, como um peso invisível que se acomodava em nossos ombros. Clara e eu começamos a ouvir estranhos sussurros à noite, murmúrios incompreensíveis que pareciam girar em torno de nós, como uma sinfonia dissonante de vozes que não pertenciam a este mundo. Decidimos investigar o passado da mansão, acreditando que talvez encontrássemos uma explicação para os eventos perturbadores. No entanto, o que descobrimos foi mais perturbador do que poderíamos imaginar. Arquivos antigos revelavam que a mansão fora a residência de uma família proeminente na década de 1920, que desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. Conversas com os vizinhos e as poucas referências em jornais locais falavam de estranhas ocorrências e uma presença inquietante, como se a própria casa fosse um receptáculo para algo não completamente humano. Com a crescente ansiedade, começamos a documentar cada evento. Instalamos câmeras em vários cômodos, esperando capturar algo que pudesse explicar o fenômeno. As gravações, no entanto, revelaram apenas o que já temíamos: figuras indistintas se movendo pelas sombras, portas que se abriam sozinhas e uma presença inquietante que parecia brincar com a nossa sanidade. A presença em nossa casa parecia se manifestar de formas cada vez mais perturbadoras. Clara, geralmente tão firme e racional, começou a passar horas sozinha na biblioteca, murmurando para si mesma, mergulhada em um estado de transe inexplicável. Seus olhos, quando eu a observava, estavam vazios,
como se sua alma estivesse em outro lugar, sob a influência de algo que não compreendíamos. À medida que a situação se agravava, eu sentia uma crescente sensação de desespero. As paredes da mansão pareciam se fechar sobre nós, e cada dia se tornava uma batalha para manter a normalidade. O ambiente opressivo e a sensação constante de que algo estava prestes a acontecer criavam um caldo de tensão e medo. O desconhecido estava nos consumindo, e o terror parecia se manifestar em cada canto da casa, cada sombra, cada sussurro. A noite caiu como um manto escuro e pesado sobre a mansão, e a atmosfera estava carregada de uma energia inquietante. Eu havia decidido que era hora de enfrentar o que quer que estivesse assombrando nossa casa. A cada passo que dava, sentia a pressão crescente, uma ansiedade palpável que parecia fazer o ar vibrar. Dirigi-me para a biblioteca, o local onde Clara passava cada vez mais tempo, mergulhada em um estado de transe perturbador. A biblioteca, com suas estantes repletas de livros empoeirados e o cheiro de mofo antigo, parecia o coração pulsante da estranha energia que dominava a casa. Ao abrir a porta, um frio gélido me envolveu, e o ambiente estava imerso em uma penumbra quase opressiva. Clara estava sentada no chão, rodeada por velas acesas e um antigo diário aberto em seu colo. Seus olhos estavam fechados, e ela murmurava palavras inaudíveis, como se estivesse conversando com alguém invisível. O diário, cujas páginas eram adornadas com símbolos e rituais antigos, parecia brilhar com uma luz sobrenatural. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa, fazendo as janelas tremerem e as portas baterem com violência. As luzes piscavam freneticamente, e uma presença ameaçadora começou a se materializar diante de mim. Era uma figura sombria, uma entidade que flutuava e se movia com uma agilidade perturbadora. Seus olhos brilhavam com uma intensidade cruel, e sua forma estava constantemente mudando, como se fosse uma sombra viva. A entidade parecia estar se aproximando de Clara, e eu sabia que precisava agir rapidamente. Com o coração batendo descontroladamente, tentei chamar Clara de volta à realidade, mas sua mente estava profundamente imersa no transe. A figura sombria avançava em nossa direção, sua presença dominando o ambiente com uma força quase palpável. Enquanto a entidade se aproximava, um rugido ensurdecedor preencheu a sala, e eu senti um desespero absoluto. Correndo para frente, agarrei Clara, tentando afastá-la da influência da entidade. A mansão parecia estar viva, com cada parede e cada objeto parecendo reagir à presença sobrenatural. A casa tremia e o ar estava carregado de uma energia quase elétrica. No instante mais tenso, quando a entidade parecia prestes a engolir tudo em sua escuridão, um clarão de luz branca explodiu da biblioteca. O diário nas mãos de Clara emitiu uma luz intensa, e a entidade, desorientada e enfraquecida, começou a se dissipar. A sala foi preenchida por um grito angustiado que parecia vir de todas as direções, um lamento que se desvanecia conforme a presença se enfraquecia. O caos finalmente deu lugar ao silêncio. As luzes se estabilizaram, e o ambiente voltou a um estado de calma inquieta. Clara despertou de seu transe, confusa e desorientada, sem lembranças do que havia acontecido. A entidade havia desaparecido, mas a sensação de que algo profundo e inquietante havia sido desencadeado permanecia no ar. A batalha havia sido travada, mas a casa continuava a guardar seus segredos. As cicatrizes de nossa experiência ainda eram visíveis, e o mistério da mansão parecia apenas parcialmente resolvido. O confronto com o desconhecido deixará uma marca indelével em nossos corações e mentes, e a verdade, embora revelada em parte, ainda estava longe de ser completa. Quando a poeira da batalha sobrenatural assentou, Clara e eu estávamos exaustos, mas o alívio que sentimos ao ver a entidade desaparecer foi quase tangível. A biblioteca, agora envolta em um silêncio perturbador, parecia respirar aliviada, como se a casa finalmente tivesse exalado um peso que carregava há décadas. Decidimos que era hora de partir. A mansão, apesar de ter perdido sua presença ameaçadora, ainda carregava um peso invisível que não podíamos ignorar. A sensação de que a casa era mais do que um mero edifício nos acompanhava, e a experiência deixará marcas profundas em nós. Era como se cada cômodo estivesse impregnado com a energia do que havia acontecido, uma lembrança constante da luta que travamos contra o desconhecido. Arrumamos nossas coisas com uma mistura de alívio e tristeza.
A casa havia se tornado um símbolo de um capítulo turbulento em nossas vidas, um lugar que, apesar de ter nos testado até o limite, também nos ensinou a importância de enfrentar o impossível e de buscar respostas, não importa o custo. Ao deixar o local, olhei para trás e vi a mansão envolta em uma neblina leve, como se estivesse ocultando seus segredos do mundo exterior. Nos dias que se seguiram, tentei entender o que realmente havia acontecido. O diário que Clara encontrara revelou-se um guia para rituais antigos e práticas ocultas, e a história da casa, agora conhecida por nós, contava uma narrativa de traição, medo e uma entidade que buscava se alimentar da angústia dos outros. No entanto, mesmo com todas as respostas que conseguimos reunir, o mistério da mansão parecia ainda vibrar no fundo de nossa consciência. A verdade, tão elusiva quanto a própria casa, foi que, embora tivéssemos enfrentado e superado um desafio sobrenatural, a jornada deixou uma marca indelével em nossas vidas. A experiência nos transformou, ensinando-nos sobre a fragilidade da realidade e a profundidade do desconhecido. Saímos da mansão com a sensação de que, embora o perigo imediato tivesse sido afastado, a casa continuava a existir como um monumento ao que não pode ser completamente compreendido. A mansão, agora apenas uma lembrança em nossa memória, permanecia como um enigma em nosso coração, um lembrete de que algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. A jornada que vivenciamos era um testamento à força de enfrentar o que não pode ser visto, e a coragem necessária para confrontar as sombras que vivem dentro e fora de nós.